Olá, eu sou Vânia Batista e esse é o nosso podcast. Esse podcast fala sobre melhoria contínua, gestão e operação enxuta, planejamento, liderança e produtividade. E é um oferecimento do Gemba Group. E para quem não conhece, o Gemba Group é uma consultoria para a transformação de empresas. Temos também a nossa área de capacitação profissional, uma plataforma de soluções em EAD e também de automatização de processos. Para saber mais sobre o nosso trabalho, entra lá no www.gembagroup.com.br. Esse episódio vai ser fantástico para as pessoas que estão interessadas em conhecer o que é uma transformação Lean. Empresas que precisam melhorar seus resultados e não sabem qual é o ponto de partida. Por que ele é extraordinário? Porque eu estou aqui com o Valdir Viana, vai contar a história dele, de uma jornada de 25 anos na Blaut, atualmente Oregon, e contar como é que foi esse passo a passo. Então é muito importante entender que o Lean, né, não é uma ação, né, é uma jornada, por isso que a gente sempre fala da melhoria contínua, porque literalmente é contínuo o trabalho, o esforço para manter uma operação com alta eficiência operacional, dentro de todos os pilares que envolvem segurança, pessoas, processos, manter essa empresa performando, sem tirar o foco do resultado e também entendendo que é um processo de aprendizagem constante. O Valdir vai contar como é que foi essa aprendizagem, da onde que saiu, que resultado que a Blaut estava, em que cenário que a Blaut estava e que cenário que a Blaut se colocou mundialmente depois da jornada de transformação Lean. Conta para nós, Valdir. Legal. Um prazer estar aqui com você, muito bacana. Pois é, eu acho que a gente começou bem do básico, né? Eu gosto de falar que o primeiro ponto a ser trabalhado é a estabilidade básica, né? E eu acho que uma iniciativa muito boa que nós tivemos lá para iniciar, até mesmo antes da gente começar a jornada em si de transformação, digamos assim, de uma forma mais estruturada, a gente fez um trabalho de 5S muito forte, né? Durante vários anos. Isso acho que nos ensinou, por exemplo, disciplina, ter padrões, né? A gente tinha um 5S muito bem estruturado, com manual, com auditoria, enfim, programa muito robusto. Isso nos deu uma boa base para iniciar essa transformação. Então, quando eu comecei a liderar a empresa e a gente montou uma equipe, uma estratégia de melhoria contínua, a gente chamou o programa de um programa de melhoria contínua, até alinhado com o que a empresa queria fazer no resto do mundo, a gente usava o termo CI, que é o Continuous Improvement em inglês. Então, a gente pegou essa base que já tinha e daí avançamos um pouquinho nesses pilares de estabilização, né? Uma coisa que a gente percebeu logo no início é que a estrutura da área industrial, a estrutura organizacional não estava adequada para uma transformação dessa. A gente acabou aprendendo isso um pouco errando ali no começo. A gente tinha uma estrutura, por exemplo, onde o líder de produção era aquele líder que tinha um perfil um pouco mais antigo, sabe aquele líder que é meio líder, é o chefe, é o cara que sentava ali numa mesa e tal, não é aquele líder que está presente no Gemba e está fazendo, né, o papel ali realmente de um líder funcional, alguém que conhece o equipamento, conhece o trabalho e tal, e vira um pouco aquele chefe. Então a gente teve que reestruturar essa parte de toda a liderança da área industrial, né, do primeiro nível, né, você tem o operador e daí esse líder de produção. Então essa foi a primeira coisa, eu acho que é essencial nessa transformação, né, é uma pergunta que eu faço para as pessoas que estão ouvindo, né, você tem a estrutura adequada antes de começar a fazer algum programa, né, porque se não tem, esse é um trabalho árduo para se fazer, envolve requalificar, eventualmente mudar pessoas de posição, eventualmente até desligar uma pessoa ou outra que não se encaixar no papel novo. Então acho que essa foi uma das primeiras ações que a gente implementou ali para ajudar a estabilizar. Depois a gente fez uma atividade de mapeamento ali, né, de fluxo de valor do processo como um todo, para a gente perceber, porque a gente tinha muito problema de fluxo, né, muito problema de falta de material para montagem, por exemplo. Isso né? que foi em que ano? Isso foi ali, a gente começou esse trabalho em 2005. 2005. Então é uma jornada que a gente, para fazer uma transformação, para chegar no nível de excelência, foi uns 10 anos. 10 anos. Então 2015, 2016 a gente estava num patamar... Não, mas conta como é que estava o resultado. Qual que era a posição, né, da planta Brasil comparada às outras plantas do mundo? Excelente pergunta. Pois é, um dos principais indicadores que a gente tinha vários pilares dos indicadores, a gente chamava de QCDS, né, qualidade, custo, entrega ali do delivery e segurança, e também acrescentamos depois engajamento. Na parte de custo, um dos indicadores chaves era a produtividade, né, da mão de obra direta, né?
E nesse indicador, produtividade, que era medido igual em todas as fábricas da empresa no mundo, a fábrica do Brasil era a pior. Nós tínhamos a pior produtividade entre as fábricas do grupo. E quando a gente terminou essa jornada lá no final, a fábrica tinha a melhor produtividade De todas as plantas no mundo. E, obviamente, não só a produtividade, mas nos outros quesitos do QCDS, os outros pilares, a gente avançou também em relação a todos eles. Mas produtividade foi um item-chave no custo. Por quê? Porque pegou uma fábrica que não tinha uma competitividade alta comparada às demais, e a empresa tinha fábrica, inclusive, na China, e a gente tinha que competir em custo com a fábrica da China, com o custo de mão de obra e todos os problemas que tem no Brasil. E a gente fez isso. Quando chegou no final do jornal, o custo da fábrica do Brasil era tão bom e até um pouco mais baixo do que a própria fábrica da China. Uau! Então, esse foi o resultado. E foi isso que te promoveu a vice-presidente mundial, né? Como é que foi levar isso para as outras plantas? Pois é. Então, em função desse resultado, né, o CEO da empresa veio aqui, avaliou, ouviu esse resultado, sentiu quando ele andou no Gemba ali, né, sentiu a diferença, segurança, engajamento, enfim. Além de produtividade, ele sentiu outras coisas, fluxo, gestão visual, ele viu os elementos, ele viu coisas que ele não via nas outras unidades, viu um 5S de primeira, de classe mundial. Impecável, né? Quem foi visitar já a fábrica da Bounty conhece, né? Sim. Piso pintado de branco, equipamentos todos branquinhos, tinha óleo correndo, não tinha nada, ambiente sensacional. Ele falou assim, Valdir, eu quero você no meu time global para implementar isso no resto do mundo, nós precisamos copiar essas ideias aqui e, né, fazer um copy and paste aqui, fazer um copiar e colar. Então, foi o motivo. Aí fui convidado para essa função para liderar todas as fábricas da Blount no mundo. Me mudei para os Estados Unidos, fui trabalhar na matriz, reportando direto ao CEO como vice-presidente. Então, essa jornada de transformação aqui no Brasil virou referência para o resto do mundo. E também transformou a tua carreira, né? Totalmente, né? Te colocou numa posição de protagonismo mundial. Primeiro brasileiro que foi para os Estados Unidos numa posição de vice-presidente na história da companhia. Eu já tinha sido o primeiro brasileiro presidente. Porque encarou uma jornada de transformação Lean. Porque encarou uma jornada de transformação Lean. Implementou uma estratégia de excelência operacional. Sim. Até quero contar para vocês que a Blount foi um dos primeiros clientes do Gemba Group, que foi fundado em 2008. Então, por meados de 2009, a gente lançou o primeiro programa de formação profissional Lean do país. E aí, a Blount foi as primeiras empresas que colocaram profissionais, lideranças, para poder se formar em profissional Lean, um curso de 90 horas com aplicação de projeto prático que mensurava resultados. E a gente estava conversando aqui nos bastidores e a Blount, nessa jornada, capacitou mais de 70 lideranças. Eram o quê? Supervisores, coordenadores? E supervisores, multifuncional, que a gente chamava, que era um operador multifuncional, que tipo um líder de equipe. Isso. E aí, inclusive, até gerentes, né? Gerente, supervisor, multifuncional e coordenador. Isso. Mais de 70 profissionais. A gente sempre brincava, cada vez que abria uma turma, vinha 10, 12, a gente falava, é o exército Lean da Blount. E claro que isso daí reverberou por toda a empresa de uma forma sensacional e te ajudou, né? Eles foram, querendo ou não, o maior instrumento para você poder tirar a Blount numa situação de improdutividade péssima para uma referência mundial. São as pessoas que fazem a transformação, né? O presidente apenas mostra o caminho, né? Sim. Você não faz sozinho, né? Você tem que ter um time qualificado. E realmente essa qualificação em Lean foi uma das coisas que a gente colocou como meta, né? Todo mundo tinha que fazer esse curso de formação Lean. Sim, eu lembro. A gente tem muito orgulho de ter participado desse processo, desses 10 anos, dessa jornada toda, né? Levando nosso reconhecimento, mas a gente não teria feito nada se vocês não tivessem tido, de fato, uma decisão, né, e entendimento de que capacitar as pessoas seria a principal estratégia para o sucesso do projeto. Sem dúvida, sem dúvida. E teve dificuldades ao longo desse caminho? Porque nem tudo é flores. Como é que conta as coisas? Olha, teve esse desafio, resolvi dessa forma. Porque as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, passam por isso e às vezes não entendem como resolver ou não querem encarar uma jornada de transformação Lean porque pensam que os desafios podem ser maiores, né, do que a satisfação. Como é que isso foi se desdobrando? Verdade. O primeiro desafio foi aquilo que eu comentei, você chegar à conclusão, depois de tentar algumas vezes, que você não tem uma estrutura, você não tem as pessoas adequadas no nível, né? Então, no nível de líder de produção, né, no multifuncional, a gente não tinha o perfil, não tinha qualificação, não tinha formação, não tinha nada, né? O líder era aquele líder mais tradicional. Então, essa foi a primeira dificuldade, tentar fazer com aquela estrutura. A gente tentou ali implementar algumas coisas, algumas ferramentas como o Kanban e tal, e não ia no primeiro momento, né? Até que a gente chegou, então tem que rever essa estrutura. É difícil, muito difícil, porque você imagina, você tem
tirar pessoas, requalificar para aqueles que não se adaptam ao perfil novo, botar em outra função, eventualmente até fazer um desligamento ou outro. Apesar que a gente era muito cuidadoso na questão do desligamento das pessoas, né? A gente tinha um lema que é o seguinte: as pessoas que as economias que a gente vê em termos de mão de obra direta, a gente não vai demitir essas pessoas, a gente vai colocar essas pessoas na equipe no Exército de Melhoria Contínua, vai qualificá-las, os melhores, principalmente. Então, se a gente tem uma melhoria e reduz o número de pessoas, a gente realoca essas pessoas para uma área de melhoria e fica guardando ali naquela área, trabalhando em projetos de melhoria em Kaizen, e quando tiver uma rotatividade natural ali, aí aquela pessoa retorna para a produção. Então ficava nessa área. Então a gente não desligava essas pessoas. Mas nas funções de liderança, às vezes era necessário, porque existe uma pessoa que não se encaixava naquela posição de liderança. Então esse foi o primeiro desafio. Um outro desafio é você manter a disciplina, por exemplo, no 5S, né? Você vai, implementa um programa bacana, que é o básico. Que é o básico, está tudo limpinho, está tudo arrumado. Manter, como sustentar aquela rotina. Você começa bem, de repente, no primeiro ano, no segundo, terceiro, daqui a pouco você caminha pela fábrica, você já começa a ver, né, umas áreas ali, para, puxa, mas isso aqui não está no padrão. Você vai lá no quadro de gestão visual, está com a nota boa. O supervisor fez uma autoavaliação, está bem. Você olha, você caminha ali, não tem. Então, o 5S é responsabilidade do presidente também. Eu fazia uma caminhada no Gemba, toda semana eu visitava um departamento. E uma das coisas que eu olhava era como é que estava o 5S da área. Olhava a gestão visual, via quais são os desafios que tinha, conversava com o supervisor, olhava a avaliação que ele deu ali para o 5S, e se eu notava muita coisa fora, dava um feedback para o gerente da unidade, ou mesmo, né, o diretor e tal. Então, o próprio presidente ajuda na sustentação do 5S, não tem outro jeito. Se você delega isso... É o maior patrocinador, né? Você tem que ser o patrocinador da jornada inteira, né? Sim. Começando pelo básico. Né? Então esse foi um ponto. Outra dificuldade muito grande que a gente teve foi com a questão de fluxo, né? De implementação de sistemas puxados. A gente tem muita dificuldade, inclusive, de entender assim, qual que é o básico do mecanismo. A gente implementou várias versões de sistemas puxados e com muitas dificuldades. Continuava faltando muita peça, então a gente tinha muito problema de estabilidade básica. Enquanto a gente não endereçou muito desses problemas e também não entendeu exatamente como é esse mecanismo de fluxo, isso demorou um tempo para a gente sacar isso aí. Qual que seria a melhor dica que você poderia dar para entender a causa raiz de um problema desse? Bom, primeiro você tem que estar lá no Gemba observando o fluxo, né? Então a gente colocou o pessoal lá a gente fazia lá um evento Kaizen, por exemplo, para melhorar o fluxo de uma área. A gente colocava uma pessoa de CI, que eventualmente ela tem um ex-operador, que teve ganho na outra área, estava sendo treinado ali, colocava ele lá na reunião diária de fluxo, fazia uma reunião diária de fluxo e colocava uma pessoa de melhoria contínua, que conhecia, que teve uma formação, de repente, aqui no Gemba Group, para ou liderar ou para ser um facilitador dessa reunião. Então, para ver exatamente quais são os problemas que tem no dia a dia. Não seguiu a regra, né, as quantidades, de repente, do estoque estão mal calculadas, enfim. Quando você pega ali no dia a dia, você vê várias coisas que aquilo que você pensou quando você desenhou o sistema, quando a equipe de melhoria desenhou um sistema puxado, quando chega na hora de executar ali, você começa a perceber que aquelas regrinhas não eram muito boas, não se adequam à realidade do dia a dia. Então você precisa estar ali no Gemba realmente para ver o que está acontecendo e adaptar essas regras do sistema puxado que seja possível funcionar. Então essa foi uma coisa. Outra coisa também, uma sacada que a gente teve, é o problema do sincronismo, né? Então, um problema muito comum em sistemas puxados é que você tem um operador aqui, uma equipe numa célula aqui no meio do processo, no meio do fluxo, e qual que é a primeira tendência dele? É ir olhar lá no processo consumidor, né, no processo puxador, o que está puxando agora? O que nós estamos fazendo lá hoje? Modelo A. Eu vou começar a produzir componente no modelo A. Ao invés dele seguir a disciplina do quadro de gestão visual do Kanban, ele começa a querer ver o que a linha de montagem está puxando e começa a impactar nas decisões que ele toma de priorização da produção. Então, essa foi uma coisa que a gente sempre teve esse obstáculo também, e é uma armadilha que você tem, um problema que você tem que observar nessa implementação. Então, acho que essas foram algumas das coisas aí que a gente teve nessa jornada, entre muitas outras, né? Sim, mas você falou que o primeiro passo, obviamente, é o 5S. Às vezes, algumas empresas nos procuram, porque nós estamos interessados aqui em formar um time de belts, lá de Six Sigma, Green Black Belts. Aí, quando você vai conversar com a empresa, você percebe que a empresa não tem um 5S. Não tem ferramenta. Da estatística avançada no Black Belt, né?
Não tem um 5S. Não tem o básico. Você vai na empresa, não tem um quadro de gestão à vista, o colaborador, né, não sabe quanto que ele tem que produzir no dia, não sabe quanto que ele produziu no dia anterior, coisas básicas, não sabe, nunca fizeram um Kaizen na vida e querem formar os belts, né, das estatísticas aí do Six Sigma. Então é super importante mesmo ouvir de você com essa experiência. A gente tem ouvido de outros profissionais que vêm também contar os cases aqui com a gente, e é unânime, começa-se. O êxito Six Sigma, estatístico e ferramentas robustas não começa, não tem esse pulo, né? E a gente tem trabalhado muito, Valdir, para disseminar isso, né? Não é porque a gente quer defender o Lean, não, até porque a gente trabalha muito com Six Sigma, né? Nós temos Master Black Belts dentro do nosso time de consultores, atuamos com projetos, formamos, certificamos, então é óbvio que a gente defende também, mas a gente defende desde que uma jornada seja feita bem feito, básico bem feito, né? Começa-se com o 5S, busca estabilidade, vai olhar para o sistema puxado, vai reduzir, vai eliminar desperdícios, ensinar as pessoas a identificar oportunidades de melhorias. Exato. Eu sempre comento disso, não sei se você compartilha do mesmo pensamento, podia até me dar exemplos para poder compartilhar com as pessoas, mas eu sempre entendi que não adianta a empresa encher o colaborador de ferramentas e treinar a ferramenta nisso, e de método nisso, e ferramenta daquilo, essa pessoa não aprende a enxergar oportunidades, ela não aprende a identificar o problema. Então, eu sempre falo, quando um colaborador, um profissional, ele aprende a identificar um problema, ele vai saber qual que é a ferramenta que ele vai utilizar para resolver. Ele vai olhar lá na caixinha de métodos e ferramentas dele e vai falar, aqui eu vou utilizar um mapeamento de fluxo de valor para entender aonde que está os gargalos. Não, aqui já entendi, vamos fazer um Kaizen. Poxa, aqui um Kanban vai resolver, né? Vamos rever nosso 5S, vamos retomar nosso 5S. Então, primeiro, nós precisamos ensinar os profissionais a aprender a enxergar as oportunidades de melhoria e os problemas, e aí sim ele vai saber qual ferramenta e qual que é a metodologia que ele vai utilizar para resolver. Então, eu sempre defendo isso. Mas você falando do 5S, do básico, né, inclusive sobre isso, você deu o exemplo que começaram dessa forma, que foi muito exitoso, o 5S é impecável. Vocês conseguiam ou mesmo utilizavam alguma metodologia para medir o ganho da manutenção dos programas de 5S? Sim, então a gente tinha, primeiro a gente tinha um processo de auditoria, né, do 5S, onde dava uma nota ali para as áreas, e isso ia para a gestão visual, né, então a gente olhava a evolução dessas notas área por área, quem estava no verdinho, amarelo, vermelho, então dava para ver a evolução geral, né? Tinha um score para medida, a gente fazia a média das áreas, e isso estava até nas métricas dos gerentes e tal, para a gente poder fazer essa sustentação. Então essa auditoria tem uma rotina de verificação, seja uma auditoria formal e nas próprias áreas, dentro da rotina da própria gestão visual também dá uma olhada ali todo dia, né? E depois uma auditoria talvez mais formal de tempos em tempos, para poder ver se o sistema como um todo, né? Como é que estão os padrões que a gente definiu? Estão lá ainda? Sumiram? Né? Então, os padrões de controles visuais estão lá, não estão? Então, mas sim, tem que ter uma forma de mensurar esse progresso, né? Porque no começo, você começa com a nota lá, você tem uma escala de 1 a 5, de repente você começa com 1, com 2, com 1,5, né? Com 2,1. Todo evento Kaizen, e a gente usou muito o evento Kaizen para enfatizar o ponto que você falou durante essa estabilidade básica, a gente usava o evento Kaizen como mecanismo de aprender a enxergar os desperdícios. Sim. Então a gente fazia um evento e a ideia é que todos os funcionários tinham que participar de pelo menos um evento Kaizen. Todos, 100%, inclusive o presidente. Eu participei. Sim, porque senão depois como é que vai cobrar se você não sabe como é que funciona? Todos os gerentes, inclusive da área administrativa, a gente convidava a pessoa do financeiro, do RH, tinha que participar. Todo mundo tinha que participar para aprender justamente esse básico. Por quê? No evento, pegava uma área lá, seja da produção, almoxarifado, qualquer área, né? E ele ia olhar essas coisas básicas, né? Sim. A pessoa tem o que ela precisa, está próximo dela, né? Tá com... O ferramenteiro está lá trabalhando e as ferramentas ele guarda no armário que está lá no outro canto da sala. O material, para ele poder usar ali na manutenção de ferramenta, ele tem que buscar lá, tem que dar não sei quantos passos. Então, num evento desse, ele vai aprender a enxergar que, espera um pouquinho, vou manter as coisas aqui próximas que eu utilizo com frequência. E aquilo que eu nunca uso, de repente não precisa estar nem na área, está sobrando aqui, né? Tem um monte de coisa aqui que tem que levar. Limpa o espaço, inclusive. Limpa o espaço, inclusive. Eu preciso de todas essas máquinas que eu tenho aqui dentro da ferramentaria, dentro da manutenção. Não, aquela ali, puta, que faz tempo que a gente não usa, está até quebrada e tal.
Pô, então tira dali, põe numa área de cartão vermelho e tal. Então, no evento Kaizen, a gente ensinava isso. Ele fazia essa melhoria e dava umas melhorias fantásticas, simplesmente organizando o espaço, tirando esses desperdícios por excesso de movimentação, pelo material não estar disponível, por falta de algum padrãozinho, um procedimentozinho básico, de repente, da sequência da operação. Então, isso a gente ensinava em evento Kaizen. E todo mundo passou por esse processo. Né? Na verdade, é um processo de aprendizagem sistêmica. Você não só faz a melhoria, mas você usa o próprio evento Kaizen como mecanismo de treinamento. Sim. Para treinar, porque quem lidera o evento é uma pessoa da melhoria contínua que está treinada. Foi treinada no Gemba Group. Fica com a melhoria e ainda sai e treina o pessoal. Sim. Treinamento na própria. Não dá mandar o operador para treinar fora, né? Em todas as ferramentas. Na prática ele não aprende como fazer, né? A gente, muito trabalho lá, mas eu lembro que teve uma vez, um ano, não lembro qual foi o ano, que a gente fez 25 Kaizens em um semestre. A gente fazia 30, 40 eventos de uma semana inteira no ano, mais uns 70, 80 a gente chamava de Point Kaizen, que era evento de 1 ou 2 dias, que era liderado, aí não era liderado pelo pessoal de melhoria contínua, era o próprio supervisor, por isso o treinamento no Gemba Group é importante. O supervisor tinha que liderar as melhorias, essas menores, de um dia, na área dele. Ele mesmo liderava esse evento. Eu lembro que teve eu tô lembrando de 25 em 6 meses. A gente fez centenas de eventos ao longo da jornada, né? Sim, e eu lembro que cada vez que saía uma turma, a gente formava um grupo de pessoas. Eu lembro que na sequência a gente ia lá fazer um Kaizen para poder ajudar eles a exercitar todas as ferramentas. Senão ele esquece, né? Se ele manda ele para o treinamento aqui, ele volta lá, ele não lidera nenhuma melhoria pontual, um Point Kaizen, ele vai esquecer que ele aprendeu aqui no Gemba Group, né? Sim, eu tenho algumas lembranças bem positivas disso tudo e vejo assim que o processo de aculturamento, né, ele não foi doloroso, né? Não, por esse apoio. Mas o evento Kaizen é extremamente prazeroso, né? Extremamente motivador. Imagina, você vai numa área ali, você limpa, organiza, põe as coisas e o próprio funcionário da área participa desse processo. E no final da semana ele faz uma apresentação onde a diretoria da empresa está toda ali sentada na frente dele. E ele vai falar das melhorias que ele fez na área dele. Então tem um reconhecimento público já ali. Eu ia em todas as apresentações de evento Kaizen. Sim, importantíssimo. Aliás, depois, com o amadurecimento do programa e a empresa lá fora, a gente fez um sistema global de videoconferência. Na época não tinha esses mecanismos que a gente tem hoje, né? Mas a gente já tinha um sistema de videoconferência privado que a gente comprou para poder reportar evento Kaizen global. Então, pegava os eventos da semana, no mundo inteiro que aconteceu, e as equipes iam para uma sala de reunião em frente a uma câmera, ia apresentar, e o C-Level da empresa lá nos Estados Unidos estava assistindo remotamente. Fazia pergunta, interagia com a equipe. Um interesse e coletivo. Parabenizava. Então, o CEO estava na primeira fileira, e os vice-presidentes, eu, inclusive, quando cheguei na função de vice-presidente, ponto-chave da minha agenda, sexta-feira de manhã, durante 1 hora, eu estava sentado numa sala de videoconferência assistindo a apresentação das equipes no mundo inteiro que fizeram eventos naquela semana. Fantástico. E toda semana a gente tinha 5, 6, 7, 8 eventos. Esse interesse coletivo, obviamente, gera um engajamento mútuo. Sim, porque tem reconhecimento. Tem reconhecimento. O diretor da empresa está ali para avaliar. O poder de um Kaizen, né, o poder do Kaizen é fantástico. Eu lembrei agora de um dos Kaizens que me chamou a atenção, foi um operador da área de ferramentaria lá da Blount, e na área dele ali, que às vezes acontecia 3 Kaizens, porque um Kaizen às vezes é um dia, outro Kaizen 2 dias, né? Sim. Outro Kaizen mais 2 dias, dava para fazer 3 Kaizens diferentes numa semana. Mas um deles me chamou a atenção, que uma mudança que ele fez lá deu R$270 mil de ganhos para a empresa. Sim. Em 2 dias de Kaizen, numa ferramentaria. A gente tinha muito desse tipo de ganho. Ganho de produtividade de 30% às vezes no evento para aquela operação que eles pegaram para trabalhar. Era muito comum a gente ter 20%, 30%, 40% ali naquela operação, simplesmente fazendo o básico. Essa semana a gente fez um evento Kaizen numa empresa de alimentos no Maranhão. Olha só. Depois vou compartilhar com você o vídeo que até o Marcelo gravou. 80% de aumento de produtividade em 3 dias de Kaizen. 80% e com ferramentas simples, né? Às vezes sem investimento em equipamentos novos, automação, nada. Eu vou te encaminhar coisas básicas, né? Vou te encaminhar organizando o espaço de trabalho, colocando alguma sequência de processo, uma coisinha simples. Quando você olha aquilo, você fala assim, é inacreditável que isso daqui acontecia de um jeito e eles precisam produzir mais
por questões de mercado, de demanda, e a gente fez isso, foram 3 dias de Kaizen, 80% de aumento de produtividade. Gente, isso aí às vezes parece até insano, as empresas que não fazem, que não utilizam a cultura de melhoria contínua com as ferramentas, filosofia de gestão, princípios, métodos, ferramentas do Lean. Exato. Porque você fala assim, gente, como é que se diz não para um projeto desse, sendo que a gente tem indicadores de 80% de aumento de produtividade? Tá deixando dinheiro na mesa, né? Tá deixando dinheiro na mesa. Aí vem um pouquinho também, que eu vou falar, eu até falo muito sobre isso, um pouco também eu percebo, durante toda a tua fala, você fala bastante sobre esse engajamento, não do time, mas o engajamento da alta estratégia, né, do vice-presidente, dos diretores, né, esse engajamento de vocês, desse nível, porque existe muita negligência no mercado, Valdir. Existe muito vice-presidente, CEO, diretor de operações, diretor industrial negligente. Isso, para nós, que quando a gente entra numa empresa, a gente proporciona esse tipo de resultado, a gente fica absolutamente revoltado. Como que eu saí dessa reunião e o diretor industrial disse que não é o momento? Quando vai ser o momento? Quando a empresa falir? Quando a empresa perder a competitividade? Quando um outro concorrente produzir mais, melhor e mais barato? Você tem visto isso? Né? Porque eu acho que você, como conselheiro agora, deve visitar muitas empresas. Você tem essa percepção que eu tenho tido? Direto. Eu vejo isso direto, né? Você chega lá e aquilo que eu falei, tá faltando o básico, não tem engajamento, às vezes o CEO ou o diretor, às vezes conhece a teoria, mas não sabe como aquilo funciona na prática. E não tem interesse em fazer. E às vezes não tem interesse, imagina, quer usar, às vezes, né, filosofia que ele sempre usou, do jeito que ele sempre tocou, não quer pensar de uma forma diferente, e você tem toda a razão. Não tem como ter um programa desse, que é uma mudança cultural, inclusive, se o CEO, se o presidente da empresa não apoiar. Se ele não fizer parte disso, e ele mesmo, inclusive, se educar e tentar entender como é que é a filosofia, que tipo de filosofia que ele está implementando ali, se for só implementar ferramentas isoladas, dá o resultado, obviamente, mas é um resultado pequeno, isolado de curto prazo, e aquilo a tendência é não se sustentar, né? Você faz uma mudança na área, você volta um ano depois, a área está igual estava antes de você fazer o evento Kaizen. Então, não adianta só fazer um projeto de melhoria, mandar o pessoal treinar e um engenheiro liderar lá uma mudança na área, se a empresa não está engajada e ter aquilo como filosofia de gestão. Eu digo que é o seguinte, você precisa de um sistema de gestão que incorpore as ferramentas Lean, mas aquilo faz parte do seu sistema de gestão, faz parte da estratégia de ganho de eficiência operacional. Você não tem outra estratégia, essa é a sua estratégia principal. Essa foi a minha estratégia na Blount para fazer essa transformação. Sim, e uma brincadeira até boba, mas se você está como vice-presidente ou diretor de uma companhia e está negligenciando, né, a oportunidade de fazer uma transformação, de realmente olhar para essa melhoria, você não está interessado em fazer isso pela empresa, então faz por você, porque se você fizer, vai protagonizar, vai mostrar que você é um vice-presidente, um diretor, um profissional de alta performance, executivo de alta performance que levanta a empresa. Então, se você não está interessado em melhorar a empresa, pelo menos faça para você poder, né, ganhar visibilidade. Alavancar a carreira. Alavancar a carreira. Né? Vamos pensar dessa forma. É uma ótima forma de alavancar a carreira, né? Você fazer. E muitos profissionais lá na empresa, e hoje muitos vão nos assistir aqui, muitos gerentes hoje entraram via essa porta, né? Muitos supervisores que estão lá hoje eram uma analista de melhoria contínua, né? Muitos gerentes que entraram como engenheiro chegaram à função de gerência, diretor. Sim. Né? Tem gente que está nos Estados Unidos. Tem gente que foi. Eu levei alguns para os Estados Unidos quando eu cheguei como vice-presidente. Lá temos 2 nos Estados Unidos, ex-gerentes aqui no Brasil, fizeram o maior sucesso lá fora. Sim, lembro. Então, assim, é um negócio para alavancar. Porque quem não quer? Imagina você estar numa fábrica lá fora. Quem não quer um gerente de produção que fez uma transformação numa fábrica aqui no Brasil? Que aumentou a lucratividade de uma operação. Um gerente de uma área de engenharia. Seja qual a área que for, né? Sim. Quem não quer um profissional, um gerente da qualidade, né? Um lead de melhoria contínua? Quanto tempo você saiu de lá? Saí em 2020, final de 2020. Então vamos lá, 3 anos. De vez em quando você dá uma passada lá, depois de 25 anos, depois você tem que tomar café de vez em quando lá, né? Até hoje, inclusive o pessoal me convida para analisar ideias Lean, né? As melhores ideias do ano, eu participo de um painel lá para avaliar até hoje. Ai, que legal. Fizemos agora, inclusive, um mês atrás essa ideia. Que legal. Conforme que me convida, que eu quero junto ver como é que estava lá o time. Bom. Agora a Oregon, em termos de melhoria contínua. E quando você volta para lá, depois de 3 anos,
digamos, que você saiu da operação, né, oficialmente da operação, quando você volta lá, tá rodando do jeito que você queria? Tá rodando. Essa é outra coisa, né, que você também, acho que deixa a gente orgulhoso como executivo, né, é você fazer uma transformação e ela continuar após a sua saída, porque se não continuasse, se dependia só de você, provavelmente o trabalho não foi bem feito, né, aquele tipo de liderança você formou, você mentorou os seus liderados, seu substituto incorporou ou não, ou simplesmente a coisa desandou. E lá na Blount não, eu promovi para a função de diretor-geral uma pessoa que fazia parte da equipe, que vivenciou essa transformação. E a pessoa entrou na função e manteve tudo. Excelente. E melhorou, inclusive. Porque a cultura estava impressa. Estava ali e o novo diretor simplesmente incorporou aquilo que ele já fazia parte de tudo aquilo. Sim. E não só isso, avançou na jornada. Olha que fantástico. Durante o período que eu saí de lá. Você volta lá hoje, a empresa está melhor do que estava quando eu era o diretor. Sim. Quando eu fui para vice-presidente, a empresa continuou melhorando. Eu não estava mais aqui no dia a dia, estava lá fora cuidando de todas as fábricas, e aqui continuou melhorando, continuou batendo recorde de produtividade um atrás do outro. Olha que coisa incrível. Como é que fala? Tem uma frase que eu gosto muito que é: se o aluno não aprendeu, é porque o professor não ensinou direito, né? Então, a lição do professor foi muito bem feita nesse processo todo de aculturamento e manutenção dos resultados e das boas práticas diárias daquela operação. E é o que todo executivo quer, né? Quando você chega numa fase mais madura da sua carreira, você vai para uma terceira fase de carreira, vai ser um conselheiro, vai ser um investidor, vai ser um mentor, Você está gostando de fazer isso? Eu estou adorando, né? Porque daí você pode agora atuar no nível de conselho e tentar levar essa ideia de eficiência operacional no nível do conselho, né? Entre os acionistas, entre os donos da empresa. Sim. Né? Sim. Então você consegue influenciar no nível mais alto, não só no nível executivo, no nível acima. Sim, né? sim. Então essa é a minha missão hoje. Também nas mentorias executivas, eu faço mentorias para CEOs e eu prego, né? Mudar a rotina de gestão dele, colocar um sistema de gestão, uma estratégia que leve em consideração esse tipo de ferramenta. E nessas mentorias que você faz para esses CEOs, quais são as maiores dificuldades que eles trazem para você? Muita dificuldade em gestão de tempo. Né? Muita dificuldade em fazer a gestão da própria carga de trabalho, né? Apagando incêndio, muito problema de estabilidade. Então ele trabalha 15 horas por dia, alto nível de estresse, e ele não consegue organizar os processos de tomada de decisão e tal, né? Muitos problemas, então ele não consegue endereçar, então ele pede uma mentoria. Como é que eu organizo melhor? Até o meu time executivo, né? A minha diretoria. Você percebe que às vezes a própria diretoria não tem um processo de trabalho bom, não tem o que eu chamo de saúde organizacional, que é um tema que na diretoria você usa, que seria uma espécie de um trabalho padronizado e tal para a diretoria. Tem que ter uma forma de você tocar o dia a dia no nível executivo também, né? Então eu ajudo nisso. E você ajuda também pessoas que estão se preparando para, não só o CEO, mas para quem está se preparando pessoas para que são gerentes, diretores, que querem chegar numa posição... De gerência para cima. Gerência para cima, uma mentoria executiva, né? Ou aquele CEO, por exemplo, eu estou ajudando agora um CEO recém-promovido, ele nunca tinha tido uma função de diretor, né? Era um nível gerencial, uma empresa menor, foi promovida a CEO e está precisando, né? O proprietário da empresa chegou à conclusão que o CEO precisa melhorar em alguns aspectos, que ele não está entregando algumas coisas. Então me contratou para poder ajudar esse CEO a se desenvolver, né? Sim, e por exemplo, me dê assim, alguns insights, eu estou curiosa. Por exemplo, uma pessoa que está na função de gerente, quer se preparar para assumir uma diretoria, que tipo de orientação você dá? Quais são vamos lá, os 3 primeiros passos para uma pessoa sair de uma gerência para se preparar para uma diretoria? Muito bem. Eu acho que daí a gente tem que falar de competências, né, de gestão, né? Então, a competência que eu acho número 1 é você ter a capacidade de aprender. Então, eu vou olhar uma pessoa que está numa gerência para ser um diretor, eu não vou olhar se ele tem competência técnica apenas. Ele é engenheiro, ele conhece disso, conhece ferramental, conhece Six Sigma, conhece não sei o que, conhece finanças e tal. Eu quero saber o seguinte, ele tem capacidade de adaptação? Ele tem o learning agility que os americanos falam, ou seja, ele é curioso, ele aprende, ele pode se adaptar a algo novo, porque ele vai estar num papel diferente como diretor, e se for para um CEO, muito mais, ou vai ser um vice-presidente. Então, ele tem essa capacidade de adaptação, ele estuda, ele trabalha no seu autodesenvolvimento, porque quando se chega numa função executiva, é uma função muito solitária. Não tem, às vezes, um chefe, né, orientando você, dizendo, você está errando aqui e acolá, não. Sim. Você erra e cai. Sim, eu sei, eu sou CEO do grupo e eu digo para você que tem momentos que eu me sinto muito sozinha. É um cargo solitário. Sim. E você errou, o que acontece? Você perde o emprego. Simplesmente assim, não te dão uma segunda chance na função. Quanto mais você sobe, né? Quanto maior, como diziam os antigos, né? Quanto maior, mais bonito é o tombo. Verdade. Você cai fácil, tanto que você vê alta rotatividade em cargos de CEOs, de vice-presidente.
porque o pessoal, de repente, tem essa dificuldade. Então, acho que essa capacidade de aprender, né, é importante. E para aprender, eu sempre recomendo, eu acho que desenvolvimento é um método que eu uso a forma 70-20-10. 70% é fazendo. 20% é com uso de mentoria. Daí você pode ter um mentor externo, alguém, né? Pode ser até informal, uma mentoria informal, um amigo que é executivo e tal. E 10 é fazendo curso, né? Fazendo educação formal. Então, mas para isso você tem que também estar disposto a sair da sua área de conforto, né? Você não pode querer jogar sempre naquilo que você sabe. Por exemplo, numa altura da minha carreira, eu peguei para liderar um projeto de implementação SAP. Eu nunca tinha implementado SAP na minha carreira. Se desafiou. Autodesafiou. Um autodesafio. E todo mundo que implementou SAP sabe que é uma tremenda armadilha, uma tremenda casca de banana, porque tem tudo para dar errado. Tem tudo para dar errado. E vira um caos a empresa, né? Você quebra a empresa. Se implementar um SAP, você quebra a empresa. É um negócio complexo, né? E eu encarei esse desafio. Fui para os Estados Unidos, fiz parte de uma equipe global, trabalhei com consultoria de grande portal. Voltei aqui no Brasil, implementamos o SAP no prazo, abaixo do orçamento, e no primeiro dia estava faturando, emitindo nota e tal, e em 30 dias o sistema estava estável. Então, assim... As pessoas têm medo e, na verdade, quando vão fazer, vê que não é um bicho de sete cabeças. Não, você vai trabalhar um monte. Você tem que aprender coisa que você nunca fez. Sim. Obviamente que eu tinha um pouco de habilidade de gestão e tal, mas eu não tinha, por exemplo, conhecimento sobre gestão de projeto SAP. Aí eu fui me qualificar. Sim. Eu fui para São Paulo no SAP, fui para São Francisco nos Estados Unidos, fiz um curso. Fiz vários cursos, como é que implementa o SAP. Não, como é que implementa bem, né? Não tropeçando. Não tropeçando. Fiz um curso de gestão de projeto, de SAP especificamente, né? Aí lá aprendi a parte técnica e tal, a parte de gestão, né? Eu já sabia e tal, e daí implementou. Né? Um outro projeto que eu fiz totalmente fora da zona de conforto, implementar uma fábrica na China. Imaginei, eu brasileiro. Cultura diferente. Eu nunca tinha estado na China na minha vida. Nunca tinha ido. Nunca tinha ido para a Ásia, né? Me convidaram para ir morar nos Estados Unidos, liderar uma equipe de americanos, e esses americanos iam construir essa fábrica na China. E tinha começado do zero. E eu peguei o projeto já em andamento, a fábrica já estava começando a terraplanagem e tal, e tinha que inaugurar em 8 meses. Baita desafio, mas foi uma forma dos americanos me testar. Esse cara sabe fazer um negócio diferente, ele sabe fazer gestão de crise, ele sabe ser jogado numa fogueira e se sair bem, né? Quando chegou no dia previsto, a fábrica estava lá de pé, os processos rodando, e a empresa funcionou. Com a equipe de gestores contratada e tal. Sim. Então, esse é o tipo de projeto que eu usei, né, como oportunidade. Então, a dica que eu daria é o seguinte: saia da sua zona de conforto, pegue projetos fora da sua área e exercite essa habilidade de aprender. Outras skills, porque você não vai ser um diretor necessariamente só porque você sabe fazer bem aquela sua parte. Ou se você for, no próximo nível você não chega. Sim. Então, outra, você tem que ter essa sensibilidade também de relacionamento com seus pares, né? Eu tinha um antigo chefe que me dizia, e eu sempre acreditei nisso, as 2 primeiras promoções da sua vida, quem faz é seu chefe. As demais, quem faz são seus pares. Seu chefe sozinho não consegue te colocar como gerente geral, como diretor. Sim. Ele precisa do apoio Sim. de uma equipe interna, dos chamados stakeholders. Vejo muito certo? isso. Aí sozinho você não só... eu sei um alto potencial, mas você está mal com seus pares, esqueça, você não vai ser o próximo presidente, você pode ter condições. Sim. Você vai ter por quê? Porque a família, o diretor, o CEO da multinacional vai checar se esse cara tem credibilidade com o resto da equipe. Sim. Eu vi isso recentemente numa empresa onde a equipe era uma equipe de 22 pessoas na área de processos e TI, tecnologia. A equipe estava mal na fita e queriam... A equipe, quem promoveu não foi o chefe, o dono, o diretor. Não foi o diretor. Foi a equipe que promoveu de fazer um motim, de chegar para a diretoria e falar: olha, esse é a pessoa, ele é mais chefe do que o nosso chefe, ele nos ajuda mais, nos dá suporte, entende, leva para vocês aquilo que interessa e nos ensina todos os dias. Então, ter essa sensibilidade para saber, não adianta você ficar bem só com o seu chefe. Você tem que estar bem com seus pares. Sim. Né? Se você está cheio de conflito ali e você quer ser promovido, como eu falei, as primeiras promoções você até chega. Não, eu era lá analista, eu vou ser um supervisor, talvez para um gerente, talvez até aí você chegue. Daí para cima, meu amigo, você precisa trabalhar
essa Sim. parte de relacionamento com seus Sim. pares e manter uma relação de colaboração, de parceria Sim, produtiva. sim, sim. Essa tua visão com certeza levou ao sucesso aí desse projeto que a gente conversou hoje, a história aí do transformação Lean, né, turnaround da Blount, e com certeza esse teu perfil, essa tua curiosidade por aprender e também teu interesse por apoiar equipes, né, e ver as suas equipes performando, obviamente isso teve um impacto absurdamente positivo na tua carreira e principalmente na tua autopercepção da tua geração de valor desse negócio que você ficou 25 anos se dedicando, né? Uma empresa que com certeza aí teve um impacto grande na tua vida pessoal, familiar, e você saiu de lá com cabeça erguida, sabendo, aqui eu gerei valor, transformei pessoas, não só resultados de negócio, mas também transformou pessoas. E deixei um legado, que eu acho importante. No final da conta, você tem que ver que legado que você quer deixar para as próximas gerações. Você fez um impacto no mundo, você só passou lá. Sim. E não você vai deixou. voltar a falar, olha, a gente falou hoje aqui sobre melhoria contínua, sobre melhoria contínua, transformação Lean, num processo produtivo, numa fábrica, numa produção, num resultado de um negócio. Você vai voltar aqui para falar sobre melhoria contínua de pessoas. Opa, tá aceito o desafio. Tá convidado. Então vamos falar de engajamento, vamos falar de onboard, vamos falar de tudo isso. Pode se desenvolvimento preparar. de líderes, vamos falar... A gente vai estar falando de melhoria contínua, mas melhoria contínua de pessoas, porque primeiro melhora a pessoa para a pessoa melhorar os processos. Combinado. Tá certo? Obrigada, Valdir, foi um prazer. Abraço, boa sorte a todos na jornada. Aí, obrigada, pessoal, por ter chegado até aqui. Conte com a gente para ótimos, bons episódios para frente. E eu quero sempre dizer para vocês, vem pro Gemba.